Ariston, meu amigo, em clima de Copa do Mundo que a gente vai falar daqui a pouco. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela aceitação aqui do seu parceiro no programa. Ariston, tem tanta coisa começando a aparecer da política. Ariston. Meu Deus do céu, é muita coisa e são coisas graves. Tá claro que este filme foi a motivação para a lavagem de dinheiro. Para os senhores terem uma ideia, os últimos 15 filmes consagrados com Oscar tiveram orçamento equivalente a 1/3 ou 50% do que já se gastou no filme do Bolsonaro. E o filme do Bolsonaro, pelo que está vazando aí, é uma mentira só. Começa com a prisão de um traficante chamado Cicatriz, que nunca existiu por aqui e que teria se vingado dele com uma facada. Quando todo mundo sabe que foi um desequilibrado mental que cometeu aquela insanidade contra o Bolsonaro. Mas não é esse o caso. O caso é o dinheiro desviado. Eu pergunto ao senhor que está me vendo em casa, está me ouvindo, pergunto à senhora, se o senhor tiver muita disponibilidade de dinheiro, tiver 5 milhões no banco, 10 milhões no banco, e um amigo seu chegar para o senhor, para a senhora e dizer, me empresta aí 10 milhões, me manda aqui que depois eu resolvo, o senhor daria? Nem o senhor, nem ninguém. Porque aquilo dali é uma base de sustentação, é um colchão financeiro que o senhor tem para as suas eventualidades, para as suas necessidades. Como é que esse cidadão pede 160 milhões para fazer um filme, sem contrato, sem nada, e a pessoa vai manda 60 milhões de uma vez e por aí afora? E outra coisa, aquele que se diz beneficiário telefona ainda cobrando. É evidente que não é isso. Isso é pagamento por serviços prestados. Eles prestaram os serviços. Não vamos nos esquecer que este pilantra deste Vorcário já tinha dado um prejuízo ao país de 200 bilhões. Então 160 milhões para ele não é nada. Ele estava pagando o que estava devendo ao Bolsonaro por essas tramóias que nós não sabemos ainda quais são. Mas vamos saber, todo dia aparece um fato novo. É de dar pena, é de se lamentar como é que alguém avança no dinheiro público e privado, como eles fizeram, comprando casas no exterior, casas de 20 milhões no Texas para hospedar lá o Eduardo, filho do Bolsonaro, e com a desculpa de que é dinheiro para um filme. Para aí! Os filmes brasileiros que disputaram o Oscar gastaram em torno de 20 e poucos milhões. Como é que o deles custa 160? Não tem justificativa. E mais, um filme que já nasce fracassado. Porque quem for ver o filme vai para criticar, não vai para aplaudir. Então já é um filme nasce morto. Ele já vem condenado ao fracasso. Eu lamento muito pelo país, eu lamento muito por esses bolsonaristas que ainda insistem com este cidadão chamado Flávio, que está há 25 anos vivendo da administração pública, do nosso dinheiro, nós é que pagamos, e que nunca fez nada. Não há nenhuma lei dele, não há nenhum projeto bom, não há nenhuma discussão no Congresso ou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que entusiasme a ninguém. Ao contrário, está sempre ali posando, sempre ali tirando uma de artista e nunca se compromete com nada.
O único fato relevante do Bolsonaro, filho, que nós registramos, foi quando ele foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro, que na hora do debate ele desmaiou, teve uma crise de nervos e deitou-se. Quem atendeu ele foi a deputada que concorria com ele, a Jandira Fegali, que é médica, e que o pai chegou e disse: comunista não bota a mão no meu filho. O garoto deitado ali, desacordado. Por favor, é uma gente que a gente tem que se ver livre. Eu, cada vez que abro o jornal, e esses dias é só o que acontece, eu fico triste com o país, fico triste com o Brasil. Como é que um pilantra como esse, pilantra, 171, estelionatário, conseguiu avançar tanto no dinheiro do povo e na mente de muita gente? Ele como que conquistou, ele hipnotizou essas pessoas para um governo que ele diz que foi muito bom e que foi um desastre. O Brasil saiu do cenário internacional, as nossas finanças foram para o buraco, nós arrecadávamos menos. O governo Lula levou 2 anos corrigindo essa defasagem entre receita e despesa. Por favor, vamos esquecer esse passado triste, vamos sair dessa crise, mais uma vez absorvendo o prejuízo, porque não tem outra fórmula. Como é que esse dinheiro vai voltar? Não tem jeito. E vamos partir para novos caminhos. Que venham novos dirigentes, que venham novos políticos, que venham pessoas comprometidas com o Brasil, com o bem-estar da população. O Brasil é um país milionário. O Brasil é rico, talvez a potência mais rica do mundo seja o Brasil. Mal explorado, claro, por esses elementos que passaram. Não vamos esquecer, nós tivemos aqui o Jânio Quadros, nós tivemos aqui o Collor de Mello, nós tivemos aqui o Bolsonaro. Era difícil o Brasil levantar, mas agora não. Nós vamos levantar voo e vai ser um voo bonito, um voo de brigadeiro, como se chama, com o céu limpo, com as coisas acontecendo e com o povo melhorando de vida. Ariston, nesse momento político, cada dia parece uma caixinha de surpresas, né? Tem tanta coisa aparecendo e olha, a gente tá aí numa disputa presidencial, por exemplo. Você viu que o Flávio caiu 6 pontos nas pesquisas depois desse escândalo do filme? Eu acho pouco, se você quer saber. Eu acho que ele vai cair até uns 20%. Isso é uma mera opinião, baseada talvez na minha experiência política, que não é tanto, mas é alguma. Eu acho que... Tchau, Flávio, já deu para você. Ninguém quer saber de você. Você não fez nada na vida, não apareceu em nada que seja bom para o país. Tudo que você fez foi sofrível, foi mal feito, foi às custas do seu pai, que era um bobo alegre, que era um homem que se achando Superman, chamado Cavalão. No exército apelidaram Cavalão. Cavalão de quê? Dar coice nos outros? Só para isso, porque ele não fez nada. Ele apareceu no Congresso Nacional num dia triste na história do país, que foi o dia da cassação da Dilma Rousseff, e apareceu lá para elogiar o pior dos torturadores que o país já teve, que foi aquele coronel Brilhante Ustra. Ele apareceu lá para elogiar e bater palma. O Flávio Bolsonaro, filho dele, tinha em seu gabinete vários milicianos. Mas como é isso? Eu não tenho miliciano nenhum na minha vida, a não ser o Juca. O Juca que vem lá do espaço sideral, mas mesmo assim tem momentos alegres, e momentos bons e momentos felizes. E o Juca é uma pessoa amorosa. Essa gente vive entre o crime e a milícia. E o Brasil não precisa de vocês. Ariston, vou me defender aí. Não sou miliciano, não. Só porque
peixeira para resolver uns probleminhas, isso não quer dizer que eu seja bandido não, Aristão. Não, eu não estou dizendo que você é bandido, eu fiz até uma ressalva, que você tem bom coração, você é uma boa pessoa, mas tem uns rasgos assim de valentia que a gente sabe que não passa da palavra, mas é o único miliciano que eu tenho na minha vida. Os outros estão todos com os Bolsonaros. Gente, chega de Bolsonaro, vamos tirar esse nome do nosso dicionário. Isso é uma noite de terror, foi um pesadelo na vida da gente. Vamos ter sonhos leves, alegres, felizes. É possível? É possível. É possível em quanto tempo? Em pouco tempo. Daqui a pouco, depois de outubro das eleições, nós vamos ver o Brasil sorrir e melhorar. Tudo vai melhorar. Ariston, tô contigo, Ariston. Já que nós estamos falando de política, não podemos deixar de falar na política do Rio de Janeiro. Queria aqui render minhas homenagens ao governador interino, o desembargador Ricardo Couto. Está fazendo a limpeza no governo, tirando essa vagabundagem toda que estão nos cargos públicos, assaltando o Estado do Rio de Janeiro. É por isso que o Estado hoje está entregue ao crime organizado. Vamos dar um combate inteligente a esse crime. Não é indo lá fazer matança, não é matança que resolve. Vamos abrir, eu já falei aqui, mais penitenciárias. Vamos botar essa gente dentro da lei, dentro da ordem, na cadeia. E vamos abrir também uma penitenciária para os políticos. Eu quero ver esses políticos todos juntos, para a gente ter o direito de um dia, a cada 6 meses, ir lá visitá-los, olhar de longe, olhá-los nas grades, porque eles passaram o tempo todo atacando os hospitais públicos, roubando os medicamentos, atacando as pensões, iam em cima dos mais fracos, iam em cima dos velhinhos. Pegaram o dinheiro aqui do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Funcionários do Estado e emprestaram 1 bilhão ao Vorcaro e receberam em volta papéis podres. Sabe o que são papéis podres? Ações que não representam nada como garantia, que são feitas em casas, papel pintado, sem valor nenhum. Trocaram 1 bilhão por nada, papel higiênico. É isso. Vamos falar também da política do Rio de Janeiro. Nós não podemos entregar isso a aventureiro. Há um grupo enorme de aventureiros aí. A Assembleia está sendo varrida. O Detran foi varrido, o Detro foi varrido. Agora precisamos entrar na saúde, recuperar a saúde do Estado. Não é possível um Estado maravilhoso como o nosso viver com a sua população preocupada em ir à rua e puxar um telefone celular. Porque se puxar vai ser assaltado. Vai ser assaltado com violência. Então vamos pedir à população paciência, calma. Vamos pedir à população que vote bem para que essa coisa não se repita. Ariston, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas só comentando esse último trecho seu, se a gente tivesse aí uns clones desse governador interino espalhados pelo país, que maravilha seria, né, Ariston? Ia melhorar muito, mas nós temos candidatos que têm esta intenção, nós temos candidatos que poderão dar soluções ao país. Pessoas decentes, honradas, porque essa honestidade pública de todo o povo brasileiro, ela se espelha na honestidade dos dirigentes. Se você tem à sua frente ladravazes, bandidos, esse é o exemplo que chega à população. E vem de cima até o reles batedor de carteira na rua. Tem candidatos bons, tem candidatos decentes. Vamos procurar nesses candidatos um caminho melhor para o país.
Muito bem, Ariston. Rapidinho a gente volta porque tem muito mais papo. O papo tá esquentando, meu amigo. A chapa tá quente. A chapa tá quente. Já estamos de volta, meu amigo Ariston. Vamos chamar a Renata lá de Brasília? Vamos sim. Dá muito prazer. A Renatinha é uma figura linda, carismática e muito bem informada. E a partir de agora ela vai trabalhar muito, porque a eleição tá chegando. Renatinha, entra aí. Fala dessas pesquisas aí. Vamos ver como é que estamos para as eleições. Olá, Juca. Olá, Ariston. O caso Banco Master continua respingando forte na política de Brasília. Agora, o nome de Flávio Bolsonaro apareceu ligado à história de pedidos de apoio financeiro para um filme sobre o pai, e o desgaste político já começou a aparecer. Pesquisas recentes indicam queda nas intenções de voto do senador após mais esse episódio envolvendo bastidores e relações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Enquanto isso, a delação do empresário continua cercada de polêmicas, mas novos nomes seguem surgindo nos corredores do poder. E, curiosamente, o país já começa a entrar no clima da Copa do Mundo. Futebol, festa e distração. Em Brasília, muita gente parece torcer para que o noticiário mude logo de assunto. Volto com vocês no estúdio. Muito bem, Renatinha. Ariston, o que você acha do que ela falou? Tá vendo? Parece até que a Renatinha estava me ouvindo. Eu estava dizendo que a queda dele é grande e que vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Eu acho que está inviabilizada a candidatura dele. Flávio, pegue sua mochila e vá embora. Pegue seus milhões lá do Vorcaro e caia fora. Vai atrás de seu irmão. Vai vender o Brasil lá fora. Vai fazer a traição lá fora. Aqui dentro nós não queremos, não. Você não representa nada para o povo brasileiro. Sabe por que não representa? Porque você nunca fez por onde. Você nunca apresentou um projeto de lei, nem na Assembleia, nem na Câmara Federal, nem no Senado Federal. Nada, nada, nada. O Brasil precisa que você se afaste para que o padrão de vida de todos volte a melhorar. Olha só, estamos a poucos dias da Copa do Mundo e o Ancelotti já escolheu quem vai entrar em campo, Ariston. Os atletas que vão realmente vestir a camisa amarelinha. O que você achou aí da convocação? Eu achei, Juca, uma convocação boa. Boa para o momento. Eu conversei até com o Marcelo Ribeiro, seu diretor, sobre isso. As últimas seleções do Brasil, de 50 para cá, todas elas eram recheadas de craque. Só havia primeiro time no futebol mundial. Quem não se lembra do Didi? Quem não se lembra do Garrincha? Quem não se lembra do Vavá, do Pelé? Quem é que vai se esquecer do Nilton Santos, do Djalma Santos, do Bellini? Quem é que vai se esquecer do Rivelino, do Rivaldo? Só craque, nós só tínhamos craques. Tá bem, não eram os 11, não, mas era a metade de nomes respeitados no mundo inteiro e que sempre compuseram as seleções mundiais quando eram escolhidas. Qual o craque da seleção brasileira hoje? Da seleção brasileira hoje? O craque é o Neymar, que está baleado pelo comportamento errático que ele tem na sua vida pessoal, mas que se reflete em campo. Nós temos um exemplo do que é um mau comportamento futebolístico. O Vasco da Gama, nosso time do coração, acaba de perder para o Internacional de 4-1. 4-1. Um técnico que inventou uma moda agora, é um saiote que ele faz do casaco dele amarrado na cintura. Sai ele de saiote ali dando ordem em campo. Muito bem.
Pois esse time acaba de vender, tem meses, o Ryan, que hoje é atacante, talvez o principal atacante da seleção brasileira. E o Vasco perde 4-1 e vendeu o Ryan, cria da casa, cria de São Januário. Pedrinho, abre o olho, você está no mau caminho, você está num caminho sem volta. Já sabe, né, Pedrinho? Tá vendo aqui, né, Pedrinho? Aqui, ó. Chega, Pedrinho, vai para casa. Agora, voltando à seleção. Eu tenho muita confiança no Ancelotti. Muito. Eu acho que ele é capaz, com um time que não é de craques, mas são jogadores bons, ele é capaz de equacionar um sistema de futebol, uma tática que leve o Brasil a fazer jogo duro com todos os países e até ganhar de todos, se for o caso. É possível isso. Vamos pedir que a sorte chegue ao nosso lado para que a gente possa trazer um resultado promissor como esse. Nós temos que ser campeões, apesar de todos esses desmandos no futebol. Quem sabe Ryan vai fazer o gol da seleção, o gol principal. Quem sabe? É possível que isso aconteça. Nós vamos para frente, com a fé do povo brasileiro, sempre acreditando num dia melhor. Nós estamos cercados por times muito bons, que nós ajudamos a formá-los na medida em que mandamos jogadores para lá e na medida em que ensinamos futebol lá fora, não só controle de bola, talento, como esquemas táticos também, e vamos para esta batalha. O vigor do povo brasileiro há de passar para a seleção e eles vão conseguir energia suficiente para dar esses embates e sair vencedor. Se Deus quiser, seremos campeões. Ô Ariston, eu tenho uma dúvida aqui como torcedor. Eu não sou brasileiro, eu sou intergaláctico, mas esses jogadores, tem muitos deles, Ariston, que eu nem sei quem são. Eles nunca jogaram juntos. Como é que monta uma seleção assim, de uma hora para outra, sem aquela intimidade da equipe? Me explica como isso pode ser sucesso. Pode, porque o técnico era um técnico europeu. Ele conhecia esses jogadores jogando no exterior, na Europa principalmente, alguns até na Ásia e na Rússia. Ele conhece esses jogadores, ele vê os jogos, então ele foi juntando e ele há de fazer um esquema tático competente, suficiente para obtermos boas vitórias. Eu te digo mais, sem ele nós estaríamos mal, porque botar um técnico lá que tem ataque chilique na beira de campo, chilique, pula, cai, chuta garrafa, fazia miséria como aquele Fernando Diniz do Vasco, que foi técnico da seleção, e Renato Gaúcho, por exemplo, que agora entra de saiote no gramado, nós não íamos a lugar nenhum. Nós estamos com um técnico bom, consciente. Você não... É engraçado isso, mas é verdade. Você não tem muita confiança na seleção, mas você tem confiança no comando. A presença dele nesses dias de convocação trouxe uma tranquilidade para todo mundo. Nós sabíamos que estávamos falando com uma pessoa que conhecia, que sabe o que é futebol, que conhece os jogadores, que não sofre influências espúrias. E convocou a todos, convocou até o Neymar, que estava muito questionado. Sobre o Neymar, eu devo dizer que ele acrescenta na seleção. Não pelo que ele está jogando, porque ele não está jogando nada, mas pela liderança que ele tem entre os companheiros e pela performance que ele tem, e pela experiência que ele tem em jogar em seleção. Eu acho que isso vai dar certo. Vamos aguardar o tempo, vamos ter paciência e vamos torcer. Nosso papel é torcer.
A opinião tava dividida, né, Ariston? Leva ou não leva Neymar? Agora, se nada der certo, ele pode fazer pelo menos propaganda de joias. Eu vi ele outro dia com 5 brincos em cada orelha, Ariston. Não, esse é um problema dele, eu nem me preocupo, porque aquele peso das orelhas dele desaparece quando ele entra em campo, porque a lei do futebol obriga ele a tirar adereços e ouros e joias e tal. Mas uma coisa eu tenho certeza, se der certo, foi ele, viva Neymar. E se der errado, foi ele. E pau no Neymar. É isso que vai acontecer. É isso mesmo. Eu já tenho uma coisa aqui pra te contar. A gente tá vendo aí com a produção se vai ter verba pra viagem internacional. A gente vai arranjar um correspondente pra Copa do Mundo, Ariston. Oba! Que coisa boa! Eu sei que vocês atuam bem e que vão fazer esse programa melhorar. É assim mesmo. Vamos botar um correspondente na Copa, uma pessoa que não tenha compromissos com empresário de futebol, com técnico de futebol e com jogador nenhum, que consiga dizer a verdade. Você só falou uma coisa aí que não tem muito sentido, porque melhorar um programa que já é excelente é difícil, Ariston. Não, mas o futebol compõe muito. O futebol é um braço da nossa existência. Nós precisamos do futebol para os momentos de alegria e de tristeza. E justifico, se a gente não tiver momentos tristes no futebol, nós vamos ter em outras situações. Brigar com os amigos, brigar com a família, discutir com o mecânico do carro, discutir com o cobrador do ônibus. Assim não, no futebol a gente desconta tudo lá, as boas coisas e as más coisas. E é isso que eu espero, que o futebol nos ajude a continuar vivendo bem. É isso aí. Então, as reuniões vão ser feitas para assistir aos jogos. Ó, Ariston, quando você fizer aí um churrasquinho lá na tua mansão, me chama, tá? Eu levo minha peixeira para cortar carninha. Tá bom. Não, eu prefiro que você não leve a peixeira. Tem um canivete lá enferrujado, eu te empresto para você usar no corte da carne, porque a carne é boa. Agora, eu não queria deixar esse programa terminar, já está no fim? Já está no fim. Eu não queria deixar terminar sem registrar o novo tênis do Jorge Dibonnet. Tem que registrar, porque esse foi comprado em Portugal. Ele é assim, é internacional. Ele, Neymar e Vorcaro, são os 3. Você viu? É só para encher o nosso pé d'água, igual a boca d'água. A gente só fica com vontade de ter um igual. Mas quem sabe, depois de usar, ele pode nos doar. Muito bem, Ariston, você é muito engraçado. Olha só, nosso programa tá terminando. Vou deixar meu abraço aqui pra você e já vou fazer as reuniões com a produção para ver essa história aí do correspondente, que eu gostei muito dessa ideia. Tá ótimo, vamos sim. Você sempre surpreendendo, Juca. Vamos com essa equipe toda que participa do projeto. Vamos... Até o tênis do Dibonnet é figura do nosso projeto. Vamos partir para uma expectativa boa no futebol, já que na política a gente só vê esses trastes acontecendo na nossa vida. A vida vai melhorar, Ariston. Você vai ver, o Brasil vai ser top do mundo. Se Deus quiser. Até lá, então. Um abraço. Outro grande. Tchau, querido.